Olá, você, paz, bom dia. Mais um dia da nossa leitura bíblica, presença de Deus. Eis aí, completando hoje o dia de número 104. Estamos chegando lá. 104, livro de 1 Samuel, capítulo de número 25 e 26. Você que esteve com a gente ontem, nós falamos aí a respeito de Davi poupar a vida de Saul na caverna, né? Agora não lembro o nome da caverna que eles estavam, ou do nome do local, né? Mas fala, estava no deserto de En-Gedi. E logo Davi poupou a vida de Saul, mostrando que ele realmente era uma pessoa que respeitava os princípios, né? Independente dele saber que ele agora era ungido do Senhor, ele respeitava a autoridade de Saul como rei. De maneira nenhuma ele faria algo contra Saul, a não ser que fosse para se defender, né? Saul estava sempre vindo para cima dele com lança. E hoje nós vamos falar sobre a morte de Samuel e sobre como 3 pessoas aqui tiveram discernimento espiritual diante da situação, sabedoria no tempo de crise. O que você faz quando está tudo cooperando para o mal? Qual é a providência que você tem diante da situação quando não está dando tudo certo? Nesse texto de hoje, a gente vai ver a insensatez de Nabal, que vai levar ele a cometer um grande erro, e como que essa mulher, Abigail, ela vai ter uma inteligência e vai acabar se tornando uma heroína aí, diante dessa situação, salvando não apenas a família dela, mas também a família de Davi. E aí vamos ver, né, acompanhar isso aí. Davi é esse líder fugitivo, Abigail essa mulher com peso de viver com o marido tolo e rude. Quantas mulheres não têm os maridos tolos e rudes, né? Mas e aí, diante da injustiça, quando tudo não está dando certo? Quem é você na fila do pão? Você busca vingança ou você confia na justiça de Deus? Esses personagens históricos aí vão levar a gente a lições na prática do que a gente tem que fazer aí com a nossa vida. E o que a natureza humana se demonstrou diante dessa situação, né? A verdade diante de várias situações a gente pode, cada um de nós, ter uma ação diferente. Então, capítulo de número 25, antes, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és soberano e nós não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos isso e pedimos que mais uma vez Seu Espírito nos mostre o que o Senhor tem para falar conosco através da Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Então, capítulo de número 25 vai começar aí mostrando a morte do profeta, do sacerdote Samuel. Vai dizer assim, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastardo, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Quem é esse? Agora a gente já entrou na história de Nabal. Nabal era o nome desse homem. E Abigail, lembra que eu falei? A sua mulher. Esta era serena, formosa, porém o homem era duro e maligno. É a palavra do Senhor, tá? Em todo o seu trato, era ele da casa de Caleb.
Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, desviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como é que ele está. E aí, beleza? Direis, aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís, tenha paz. Você já chega dando paz, porque você não sabe, né, quem que é a pessoa, então paz seja convosco. Já dizia Jesus, né? A paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá, que o Senhor. Se você recebe, amém, e a paz seja com você. Se não, ela volta para nós. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentimos falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, a eles tu dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiverdes à mão. A ideia era receber algo. Sim, os homens de Davi foram em encontro ali com Nabal com a intenção de que eles recebessem algo, né? Lógico, ficou claro isso. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Vamos ver, né? Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha carne e a minha água das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e as daria a homens que eu não sei de onde vem? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Então, simplesmente, ele optou por não ajudar. Eu lá sei quem são vocês. Eu vou sair ajudando todo mundo que aparece na minha porta. A palavra tem um princípio que fala sobre a caridade ser um dom, né? Você auxiliar a pessoa, independente de quem seja. Às vezes você não vai ganhar nada com aquilo, mas a gente tem o hábito de fazer uma boa ação. Ontem, saindo do culto da resposta, a gente teve um encontro com uma senhorinha perdida de Marília, sem documento, querendo tomar um banho e queria dormir na casa de alguém. Foi complicado, porque ninguém quis auxiliar ela. A gente tentou pagar um hotel para ela, a gente não conseguiu. A gente tentou colocá-la numa casa de repouso, eles não aceitaram. O Caritas Paroquial não atendeu ela. E a nossa igreja na frente, né? Então, ela acabou assistindo o culto, tomando café conosco. E depois a gente teve que resolver a situação. E aí, iríamos colocar um estranho em casa? Resolvemos levar ela para o posto de saúde, né? Lá eles atenderam ela. Ela estava com machucado na perna, fizeram um curativo. Mas aí fica a minha pergunta. Praticamente uma pessoa assim que você encontra na rua e você nunca viu, mas que pede: olha, eu tenho fome, eu tô cansada, eu preciso dormir, eu preciso de um lugar para dormir. Para sua casa você não levou, mas o que você faria? Nós conseguimos lá, com o auxílio do pessoal da prefeitura, né, de Jundiaí, de Louveira, perdão, elas deixamos ela no UPA e lá eles dedicaram, né, ela pôde dormir lá e pela manhã eles ficaram de chamar o assistente social para tentar retornar ela aí para a casa dela em Marília, visto que ela tinha sido assaltada, não estava com dinheiro nem cartão de banco, enfim, né? Mas fizemos a nossa ação. E aí, Nabal?
diante dessa situação? Eu lá sei quem é Davi, eu vou ajudar Davi. E ele estava falando com o futuro rei de Israel, né? Por mais que Davi estivesse fugindo ali, ele, como uma pessoa comum, auxilia de alguma maneira, né? Eu sempre penso assim, a gente nunca deve dar dinheiro para as pessoas, mas se você puder dar um prato de comida, um agasalho, né? Isso já auxilia muito quem está aí de passagem, de viagem, né? Que era o que eles queriam. Tava tosqueando ovelha, eles queriam lã. Nada mais óbvio, né? Onde eu parei? Eles voltaram, né, com as palavras de Nabal, que disse que eu lá sei quem é vocês, de onde vocês vêm. Verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de um muro em redor, nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considerai e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide, adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Gente, ela estava parada assim, de repente ela viu aquele monte de homem vindo para cima dela, armado com espada, cingido com espada. A palavra vai dizer que eram 400 homens. Tem noção? Por mais rico que ele fosse, porque aqui você vê que ela deu muitos mantimentos para Davi. Ela cedeu muita coisa, né? Então, realmente, eles tinham um poder aquisitivo maior. Eles realmente tinham uma boa condição financeira. Mas Abigail aqui, ela viu a necessidade de abençoar aquela família, na verdade, aquele exército. Davi, aquele monte de homem. Falou, não, eu vou proteger o meu marido, mesmo diante aí do que eu tô vendo, que parece que vai acontecer. Vou proteger a mim mesma também, mas eu vou entregar aí o que eles querem, né? Eles não pediram auxílio, amparo, eles estão fugindo, eles estão com fome. Então ela se propôs ali a dar comida para eles. Entregar comida para eles. Ela colocou aquilo ali todos nos animais e mandou seguir. Porém, não comentou com seu marido. Por mais que não fosse o marido de acordo, ela não estava fazendo nada de tão errado assim. Ela estava dando alimento a alguém, né? Estava praticando, como eu falei no início, a caridade. Enquanto ela cavalgava, um jumento descia, encoberto pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Enquanto ela cavalgando um jumento,
descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. Ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada senti falta. De tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe comprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe a meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, se a tua alma fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos, como Nabal seja os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao seu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Deixa eu explicar aqui para vocês. Na verdade, o texto diz que ela aprontou aí, né, os cavalos, os jumentos e tudo. Os jumentos, na verdade, pôs tudo isso daí. Eita, a corda fica assim. Pôs tudo em cima do jumento, depois que seu marido havia conversado aí com Davi. E ela já foi a caminho de Davi. Porém, no caminho que ela estava para Davi, para encontrar o exército de Davi, ela meio que descendo, encontrou eles subindo, mas todos armados com espada, já a ponto de se vingar. E ela, nada boba nem nada, né? Logo ela desceu do jumento, prostrou ali diante de Davi e pediu perdão pelo seu esposo e falou: olha, loucura é o nome de Nabal. O jeito que significa o nome é o jeito de Nabal mesmo, não leva muito em consideração, não. Porém, eu estou aqui diante de ti, sou sua serva e trouxe aqui coisas para vocês. Então, por favor, não derrame sangue, não vingue-se do meu esposo com as suas próprias mãos. E aí no verso 28 ela continua: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue sem causa vieres a derramar, e o te haver vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-se-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste
de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então, Davi logo fala com ela, você realmente, Abigail, salvou aí toda a sua família. Você teve inteligência. Você realmente agiu com rapidez diante dessa situação, trouxe o que nós precisávamos, foi uma mulher sábia aí diante dessa situação entre mim e seu esposo. E a justiça de Deus veio sobre a sua vida. Ela te alcançou. Você já viveu algum momento de injustiça em que alguém vem intervir por você, que não tem nada a ver com a história, mas você vê que é de Deus, você fala, gente, fulano veio para me defender, de onde veio essa pessoa? E você vê aqui, né, que hoje Deus envia ao encontro ali, Deus também usa pessoas para que a justiça seja feita, mesmo diante dos insensatos. E prudente é essa esposa. Essa é quase a esposa de Provérbios. Ela, diante daquilo ali que ela havia visto, ela falou, o quê? Isso aqui vai dar ruim. O orgulho de Nabal pode refletir aí em cada um de nós. Então, diante da tentativa da vingança de Davi, ela pôde impedir ali que os servos dele matassem, né? E protegeu ali a sua casa, o seu marido, a sua família, né? Tem horas que é preciso aceitar uma intervenção de Deus. Ter essa humildade, entender que eu fiz errado e eu preciso reconhecer isso. E eu preciso abaixar minha cabeça. Tem horas que o orgulho acaba fazendo você tomar decisões muito erradas. Tome cuidado com o seu orgulho. Mas sempre veja o que Jesus faria numa situação. Sempre quando você for fazer qualquer coisa, você pense, o que Jesus faria no meu lugar? Você pode ter certeza que você agirá com muito mais sabedoria. 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. O Senhor está ligado aí, ele interviu por vocês, eu não vou me vingar mais não. E a ela atendi. Então voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Sabe aquela esposa que espera o momento certo de jogar? Você me entendeu, esposa? Foi bem isso aí que aconteceu. Já que ele estava lá com aquela festa dele, com aquele banquete, e alcoolizado, ela falou, não vale a pena falar com essa pessoa agora não. Deixa eu falar com ele depois. Depois ele vai estar menos alto, e aí eu vou falar com ele. E aí no outro dia pela manhã, estava Nabal já livre do vinho, já são, né? Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Ele, já no outro dia, ela pega e conta para o esposo. E aí ele ficou, ele gelou.
Passou 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este capotou, gente, morreu Nabal. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou falar a Abigail, que deseja tomá-la por mulher. Porque era uma esposa sensata. Ele não tinha obrigatoriedade pela lei de Israel de tomar essa esposa por mulher. Mas estando ela uma vez viúva, ele poderia casar-se com ela. E assim que ele viu que ela se tornou viúva, ele a tomou por esposa. Mas o negócio não é nem esse. O negócio é que Davi fala, olha, sabe aquela expressão, aquele versículo bíblico, basta cada dia o seu próprio mal? Quando você pratica o mal, ele vem de encontro a você. Seja com palavras, seja com ações. O que você faz, você colhe. É a lei da semeadura. Eu costumo dizer assim. Você planta por opção, mas a colheita todo mundo tem que colher. Você escolhe se você vai ser bom ou ruim, mas a colheita da sua bondade ou da sua ruindade você colherá, é fato. Ninguém pode correr disso. E a prudência e a sabedoria de Abigail fez ela se tornar esposa de Davi. E mais lá na frente a gente vai ver, né, que ela vai fazer aí parte da família real. Tendo ido, verso 40, os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Então ela estava apta ali a servir ele no que ele quisesse. E ela se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por esposa. Ela e as suas 5 servas. Elas se tornaram pertencentes, né? Ali a família de Davi. E eis que ele a recebeu por esposa. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, suas esposas. A gente já tinha Mical lá, agora Mical, Abigail e Ainoã, 3 esposas. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, a qual era de Galim. Ah, tá. Então a Bíblia está dizendo que Mical foi prometida aí a outro, né, ao filho de Laís. Então já não era mais sua esposa. Era Ainoã e Abigail. Olha só, hein? Que sabedoria essa mulher diante dessa situação de dificuldade. O quanto a sabedoria dela refletiu lá na frente, na vida dela e dos demais. Além de ter poupado a morte de muitos naquele dia, ela ainda lá na frente pôde colher os frutos aí do Senhor. Parabéns, Abigail, parabéns. Mulheres espertas que pensam rápido. E capítulo de número 26. Você vai ver mais uma vez Davi poupando a vida de Saul. Aqui você vai ver mais uma vez a integridade e o perdão. Você vai ver o quanto Saul perseguia a Davi, né? E como que Davi
ele simplesmente sempre escapava, mas também tinha oportunidade de matar Saul, mas mesmo assim ele mantinha aí a sua integridade e o respeito pelo rei de Israel, porque não era só isso, era uma autoridade sobre a sua vida. Você tem respeitado as autoridades sobre a sua vida? Seus pais, seu chefe? Tem respeitado as autoridades políticas, espirituais? Eis a importância de você respeitá-las. Você tem que respeitá-las. Assim Deus pede a cada um de nós. Faz parte do nosso caráter como cristão. Ah, não quero fazer, que não sei o quê. Que é isso? É crente bode? Revoltado? Você é ovelha. Ovelha é mansa. Ela respeita, ela baixa a cabeça diante do seu Senhor. Mas vamos lá para o estudo de novo, né? A gente vai ver o que Davi vai fazer diante da situação de perigo. Vieram. Mais uma vez a gente vai ver aí que, por mais que pareça que a gente tem que resolver com a nossa força, o nosso braço, tem coisas que é melhor você entregar para o Senhor. Deixar Ele tomar uma decisão. Mesmo que você tenha a oportunidade de se vingar, porque Davi já é a segunda vez que encontra com Saul e tem a oportunidade de matá-lo. Mas todo tempo ele confia na justiça divina, assim como aconteceu com Nabal. Não vou eu lutar contra Nabal, não. E 10 dias depois, Nabal morreu. Você acha que não foi Deus intervindo? Mexe com os homens de Deus para você ver. Eles entregam você na mão dele. Que a justiça de Deus seja feita sempre. Ele é nosso advogado justo e fiel. E ele nos defende contra provocações, contra perseguições, nos desafios nossos do dia a dia. Ele sempre está ao nosso favor. Vamos ver agora na prática, né? Com o exemplo de Davi, como nós devemos agir diante da adversidade. Vieram os ifeus a Saul e Gibeá e disseram: Não se acha Davi escondido no outreiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens. Escondidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outreiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar aonde Saul acampara e viu que o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Então, simplesmente, Saul resolve tomar uma fresca ali, dar uma descansada, dar uma deitada. Ele ali estava acompanhado do seu comandante de deserto, mas estava ali tranquilo, né, com o seu acampamento. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, filho de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Vieram. Eita, sono. Vieram, pois, Davi, Abissai, de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, agora não tomando a fresca mais, ele estava dormindo ali no acampamento. Eis que ele juntou aí com o rei Aimeleque e com Abissai. E segue aí rumo ao arraial de Saul. E quando eles chegam lá no lugar, né, já era noite, mas ele estava dormindo. E a lança dele
estava fincada na terra. Então estava de cabeça para baixo, não dava para ele, não estava em prontidão da mão, mas estava ali, espetada para baixo. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Estava todo mundo descansando, não somente Saul, mas a galera toda. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos dos teus inimigos. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, até um só golpe. Não será preciso o segundo. Então, Abissai ali, eis que ele fala: olha, quer que eu vá lá e tire a vida dele? Fica tranquilo, eu vou lá com lança e rapidinho mato ele. Davi, porém, verso 9, respondeu a Abissai: não mates, porque quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Ele sabia, que ele mesmo era o ungido do Senhor, mas primeiramente, antes dele, quem tinha sido ungido e instituído como rei era Saul. Então ele respeitava essa questão da autoridade. Enquanto Saul não falecesse, ele não tomaria posse como rei. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará, em que morra, ou que descendo a batalha seja morto. Então, como a gente falou, ele aguardava ali o momento de Deus, sabe-se lá, aí levar a vida dele, ou ele ser morto em batalha, enfim. Quando chegar o dia, vai chegar. Enquanto isso, a gente segue a nossa vidinha. O Senhor me guarde de quem eu estenda a mão. Para quem ele vai lutar? Para quem ele vai se levantar contra essa pessoa? Para quem eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha na água e vamos. Coloca ela aí dentro d'água para ele ver que teve alguém aqui e teve mão na lança. Prontidão para matar ele. Porém, não o fez. Verso 12 vai dizer: tomou, pois, Davi a lança, a bilha de água, na cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes caía em sono profundo. Ou eles eram muito silenciosos também, Mas o fato é que a Bíblia fala que o Senhor trouxe ali um sono além do normal, aquele sono desmaia, e eles não acordaram, e aí vendo que esses homens estavam aí, que vocês, a palavra diz que muitos estavam ali junto com o exército, pouparam mais uma vez a vida de Saul e trocaram a lança dele de lugar para que ele notasse que alguém tinha estado ali. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner. Quem é Abner? É o comandante de Saul. Então Abner está do lado de Saul, dizendo: não respondes, Abner. Começou a gritar de longe a Abner ali. Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas o rei? De repente, Saul começa a gritar lá do outro lado, numa distância boa aí, para proteger a própria vida. Ele começa a gritar, numa distância de um monte aí. E Abner acudiu e disse: quem és tu que brandas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem a quem já em Israel como tu, pois são guardaste o rei do teu senhor? Por
porque veio um do povo para destruir o rei do seu senhor. Mas não é bom isto que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeça. Então, ele que era para ter morrido, viu que a lança estava num outro lugar e que ele havia sido poupado. Versículo de número 17, vai dizer que Saul de novo vai dizer que não vai fazer nada com Davi. Saul, eu vou falar para você, é uma benção. E tá certo, estou lendo 26. Continuemos então. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei meu senhor. Então, de longe ele vai gritando, né? E Saul viu aí que era Davi. Ele falou: Não, mais uma vez, Davi vindo aí de encontro a mim. Então disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Para que você cismou que vai me matar, Saul? Eu tive mais uma vez a oportunidade de te matar e não te matei, mas para que você tem isso na sua mente? E ele falou mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei meu, senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Você está tentando descobrir o quê? Você está tentando achar o quê, meu filho? O que eu fiz que de errado te agradou? Como assim, ô Saul? Estamos aí andando de deserto em deserto. Pelo amor de Deus. Verso 23. Pegue, porém, o Senhor a cada um sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima os meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então, assim como hoje você estima os meus olhos, assim também seja os olhos de Deus para com você. Ele nos livre dessa tribulação e ele abençoe você. Era basicamente isso que Davi estava dizendo ali, né? Mais uma vez mostrando que Deus está no controle de todas as coisas, do tempo, do destino. E quanto é importante a gente ter um coração perdoador. A justiça e a fidelidade de Deus sempre andam conosco quando nós temos um coração perdoador. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. O próprio Saul reconheceu, mais uma vez, a integridade de Saul e disse: realmente você vai ser um bom rei, você vai prevalecer entre todo Israel. E aí Saul volta para o seu local de origem.
até o 26 aí hoje, capítulo de número 104. Faça o bem, que na hora certa o bem vem. Mais uma vez ele fazendo bem ali a Saul. E a gente vai ver aí se Saul vai ter essa oportunidade de retribuir ou se de repente nem vai dar tempo. Enquanto isso, caminhamos aí para Lucas, capítulo de número 12, versículo do número 32 ao 59. É isso que um pouquinho antes aqui no texto, a gente vai ver, né, que Deus fala sobre não andarmos ansiosos. Não andeis preocupado com o que há vez de comer, beber, vestir, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e Ele nos acrescentará todas as demais coisas. E aí ele continua do verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inestimável nos céus, onde não chegam o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, não andeis preocupados, né? Mas faça o bem. Porque o Pai Celestial tem para vocês um tesouro, esse que não se desgasta, um tesouro no céu. Esse será o tesouro que Deus tem para vocês. E mais, aonde tiver a sua preocupação, aonde tiver a sua cabeça assim, em proteger, em guardar, em servir, é aí que está o seu coração. É aí que você descobre quem é, para que serve essa pessoa. Não é para que serve a palavra correta também não. Mas qual é a maior preocupação que ela tem na vida? Se você for pensar hoje, qual é a maior preocupação que você tem na vida? A minha preocupação é, sei lá, cuidar do meu filho. A preocupação é pagar as contas. A preocupação é estar na igreja. A preocupação é cuidar dos seus negócios, ir ao trabalho, ajudar sua mãe. Onde está a sua preocupação? Aí onde está a sua maior preocupação é aonde está a sua maior, o seu coração. É aí que está o seu maior tesouro. É isso que ele quis dizer para nós. Mas, em primeiro lugar, o seu coração tem que estar no reino de Deus. Porque se assim for, Ele vai guardar todas as demais coisas para você. E diz no 35, cingido esteja o vosso corpo, e acessas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas no casamento, para quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. O que tinha o costume da época? As pessoas tinham empregados, né? E a gente não tinha telefone para avisar que a gente ia demorar ou não. Então, o que os empregados faziam quando o seu senhor ia para uma festa, para algum lugar? Se fosse um casamento, então, isso seria uma festa de uma semana. E aí, imagina, dado o tempo, a preocupação deveria ser em estar ali com o seu Senhor, esperando na porta. E aí? Se fosse você, depois de 7 dias, você estaria dormindo lá? Deixa que ele chegue. Ou você estaria preocupado, sem telefone, pouca segurança,
Com a lanterna na mão, ele pode chegar à noite ou ali, preocupado com o seu Senhor. Eis que o reino de Deus também é assim. Bem-aventurado aquele servo que, quando Jesus voltar, também estiver cuidando da sua casa, estiver preocupado em servi-la. A palavra diz que à mesa ele terá lugar. Haverá lugar para aqueles que servem a Deus, atentamente, com prontidão. E aí o 38 vai dizer, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão, se assim os achar. Se for de tardezinha ou se for de madrugada. Bem-aventurado aqueles que estiverem vigilantes para Deus. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria ele arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então ele vai vir, fique ciente disso. Mas ninguém sabe a hora ou o momento. Mas estejam prontos, estejam percebidos. Cuide para que ele não pegue você de surpresa. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? Isso aí é uma indireta para a gente, que a gente não está vigiando? Ou é para geral? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim, verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarda em vir, a passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, vê se vigia, meu filho, vê se vigia, porque a gente não sabe a hora que ele vem. Mas esteja pronto, seja apto. Não fique aí se achando, espancando aí as ovelhas, os servos do Senhor. Cuida delas, cuida da vida delas. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e vai castigar aqueles que estão castigando os seus. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, se você fez só a sua vontade diante do cuidado de Deus, tem castigo. Aquele, porém, verso 48, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É um fardo, sim, que nós pastores carregamos, né? Cuidar das vidas é uma responsabilidade que tem que ser feito com diligência, com prontidão, com sabedoria, com discernimento, né? Tem que ter cuidado, porque no dia, quem será a nós? Aqueles que serão lançados no fogo ou aqueles que serão recompensados? Tapinha nas costas. Quem será você diante dessa situação? Jesus traz fogo e dissensão à terra. Ele vai falar a respeito da prontidão. Não, acabei de falar da prontidão. Perdão aí, desculpa. Baixou a preguiça aqui.
Agora a consequência da rejeição de Jesus e reconciliação com Deus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vir para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão. Eu vim separar o joio do trigo. Eu vim dizer aqueles que são e aqueles que não são. Eu vim para trazer o batismo. Batismo do quê? Do arrependimento. Arrependei-vos. Senão não adianta. Evangelho não é conformismo, é conversão, mudança de direção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Às vezes dentro do seu próprio lar você pode ter essa divisão. Aqui diz o texto. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece, é um sinal, né? E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que vai acontecer um calor, beleza? Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra, entretanto não sabeis discernir essa época? Ele fala que se a gente olha o céu e vê a previsão, a gente tem que olhar o mundo e ver a previsão. O que está acontecendo? Gente, tudo que está acontecendo hoje em dia, a gente vê caminhar e cooperar para o mal. Infelizmente, né? Até esses shows que tem tido ultimamente aí, só o sangue de Jesus, né? Você vê que são realmente portais para o inferno, né? São praticamente rituais ali satânicos. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Gente. Esforça-te, assim como ele disse em Josué. Esforça-te para te livrar do teu adversário, do caminho mau, porque Jesus é o seu juiz. E ele não quer que nós estejamos na prisão eterna, pelo contrário, ele quer que a gente se livre dela, ele quer que nós nos arrependamos, mudamos de direção. Porém, se você permanecer com o coração duro, a palavra diz que nós pagaremos até o último centavo pelo que fizemos. Reflexão aí pro dia, né? Como é que tá o seu coração duro? Você está reconhecendo o juiz diante da sua vida, diante dos seus problemas, diante das suas aflições? Enquanto há tempo, assim o faça. Reconheça-o, aceite-o, mude de direção. Amém? Essa palavra de hoje, sim, eu agradeço você e até a próxima. Tchau!